Fevereiro Roxo, o mês da conscientização sobre doenças crônicas. O quadro Saúde em Dia, da TV Câmara, vai conversar com o médico reumatologista Dr. Pedro Haddad. As doenças crônicas são aquelas que têm progressão lenta, duração longa ou incerta e podem limitar a qualidade de vida dos pacientes. A campanha Fevereiro Roxo é focada na conscientização sobre as doenças crônicas, fibromialgia e lúpus. Olá, Dr. Pedro Haddad, seja bem-vindo mais uma vez aqui no quadro Saúde em Dia da TV Câmara. Obrigado pelo convite, obrigado a todos aí da TV Câmara, estou à disposição. Doutor, o senhor poderia começar explicando o que são as doenças crônicas e dando alguns exemplos? Então, doença crônica é toda aquela doença que dura de meses até anos. A princípio a gente tem várias classificações, mas uma doença que dura mais de 12 semanas já é considerada uma doença crônica. Então a gente tem exemplos muito conhecidos, né, na nossa prática, que é a hipertensão arterial, o diabetes, as dislipidemias, são os problemas do colesterol. E na minha área também, que é a reumatologia, a gente tem várias doenças que são crônicas, que têm um tratamento longo, um segmento longo, como por exemplo lúpus, artrite reumatoide, fibromialgia, entre outras. E doutor, em se tratando de Fevereiro Roxo, quais são as principais características da doença em que a campanha se concentra, que são lúpus e fibromialgia? Muito bem, primeiro falando do lúpus, né, que é o lúpus eritematoso sistêmico, é uma doença inflamatória, autoimune, que é uma doença que tem uma desregulação no nosso sistema de defesa e o nosso próprio corpo passa a atacar alguns sistemas. É uma doença crônica também que requer um tratamento prolongado, acomete mais mulheres e os principais sintomas são lesões de pele é onde tem a maior exposição solar, onde pega mais raio ultravioleta, então na face, na região peitoral, nos braços. Além disso, a gente tem também a artrite, que é a inflamação das articulações. Tem fadiga, pode ter uma febre baixa e, nos casos mais raros, pode ter cometimento de outros órgãos também, como os rins, o pulmão, o coração. Então é uma doença das inflamações. A gente brinca na prática que é a doença das ites, que o lúpus ele sai inflamando o corpo como um todo. Então é uma doença inflamatória. E a outra doença, que é a fibromialgia, não é uma doença inflamatória, mas é uma doença também crônica, que ela acontece por uma desregulação dos nossos neurotransmissores cerebrais, alguns conhecidos como dopamina, serotonina, noradrenalina. Então o paciente passa a ter uma hipersensibilidade à dor. Os principais sintomas são dor generalizada no corpo todo. Então é muito comum o paciente chegar e falar que sente dor da ponta dos dedos até a ponta do cabelo. É muito comum dor muscular, uma mialgia. É comum também uma alodinia, que é a sensibilidade ao toque. Então, às vezes, o paciente reclama só de dar um abraço, já sente uma sensibilidade maior, uma dor. É comum também a fadiga, dor de cabeça, cefaleia, distúrbio do sono, insônia, intestino irritável, hora mais preso, hora mais solto. Então, são os principais sintomas da fibromialgia. E são sintomas que eles persistem por mais de 12 semanas. Então, a fibromialgia é uma doença crônica também, por uma alteração neurosensorial. Doutor, o diagnóstico precoce de doenças crônicas é fundamental para maior eficiência do tratamento, claro. A que sinais é preciso estar atento e quais são os exames recomendáveis para detectar doenças desse tipo ainda na fase inicial? Sobre a fibromialgia, o diagnóstico é baseado em critérios clínicos. Então a gente não tem um exame que é específico da fibromialgia. Vamos fazer um exame de sangue para ver se tem fibromialgia. Então não existe esse exame. A fibromialgia, o diagnóstico é feito baseado na conversa com o paciente, com o exame físico. E é essencial a gente excluir outras doenças que podem simular fibromialgia.
Então, após essa conversa, o exame físico, a gente faz alguns exames de sangue sim, mas para investigar outras doenças associadas e baseado nessa avaliação a gente fecha o diagnóstico de fibromialgia e ficar atento aos principais sintomas, que é dor e fadiga. E aquela dor generalizada, intensa, que não costuma melhorar com analgésicos habituais do dia a dia, de pirona, paracetamol, anti-inflamatório. Então requer uma abordagem um pouco mais específica. Já o lúpus, a gente tem critérios clínicos e critérios laboratoriais. Então a gente usa muito os exames complementares para dar o diagnóstico. Então tem uma avaliação, uma conversa com o paciente, exame físico durante a consulta, para a gente ficar atento às lesões de pele, artrite, às vezes edema, às vezes o paciente tem uma nefrite, que é uma inflamação nos rins, então fica com edema, um inchaço generalizado. Então a gente junta esses dados clínicos e os exames laboratoriais. Então tem alguns anticorpos que a gente dosa no sangue. Então o principal exame que todo mundo já ouviu falar é o FAN, que é o fator antinuclear. Então hoje em dia é praticamente obrigatório você ter o FAN para ter o diagnóstico de lúpus, FAN positivo. Então esse é o primeiro exame e depois a gente pede outros exames, que são os anticorpos mais específicos, que é para a gente detectar essa reação que o próprio sistema imunológico tem contra o organismo. Então por isso que é uma doença autoimune, é o próprio corpo atacando o próprio organismo e a gente detecta isso nos exames de sangue. Então além dos exames de sangue, tem o exame de urina também, para ver se o paciente tem alguma lesão nos rins. Então, e os demais exames complementares a gente vai pedir conforme necessidade, conforme os sintomas do paciente. Mas atentar aos principais sinais iniciais do lúpus, que é lesões de pele, fadiga e artrite. São os principais sintomas aí do início da doença. Então, qualquer paciente deve ficar atento a isso, os médicos devem ficar atentos a isso, porque o diagnóstico às vezes demora muito, porque os sintomas iniciais podem ser vagos. Então, às vezes, o paciente não vai ter isso tudo, vai ter só uma fadiga, vai ter uma dor nas juntas. Esses sintomas mais isolados. Exatamente. Quando a doença não está muito florida ainda, fica mais difícil de diagnosticar. Mas esses são os principais sintomas que a gente deve ficar atento. É importante estar atento e procurar um profissional de saúde especialista no assunto. Exatamente. Doutor, embora essas doenças não tenham cura, de que forma é possível melhorar a qualidade de vida dos pacientes? A gente fala primeiro das que a gente chama das medidas mudança de estilo de vida. Então, quando a gente fala, por exemplo, de fibromialgia, o que é praticamente obrigatório, tem que estar na lista, o primeiro item da lista de tratamento é a atividade física. Então, fibromialgia é igual a atividade física. Então, isso é obrigatório. Isso é uma briga constante no consultório que eu tenho com os pacientes. Porque a fibromialgia ela melhora muito com a atividade física. Porque a atividade física, ela naturalmente, ela vai ajudar a regular esses neurotransmissores cerebrais que estão desregulados, né? Que é a serotonina, dopamina. Então o exercício físico ele ajuda a subir esses neurotransmissores. Que esses neurotransmissores eles são analgésicos naturais, eles dão sensação de bem-estar, de prazer, regulam o sono, regulam o intestino. Então, a atividade física, no mínimo 3 vezes por semana, é obrigatório para todos os pacientes com fibromialgia. Além disso, terapia, se for o caso, então acompanhar com psicólogo, com psiquiatra, se for o caso. Então, o paciente precisa aprender algumas ferramentas para lidar com as emoções, porque as emoções estão intimamente ligadas aos sintomas da fibromialgia. Então, ajudar a controlar a ansiedade, a angústia, o estresse do dia a dia. Então isso é essencial também. E além do exercício, da parte de terapia, remédios. A gente usa remédio também para controlar a dor, que realmente é muito intensa, remédio para regular o sono. E depois a gente vai ajustando os remédios, vai reduzindo conforme o paciente vai melhorando. Agora, com relação ao lúpus, essa questão do exercício também é muito importante. A questão da terapia também é importante, que é uma mudança de estilo de vida, o paciente precisa se educar quanto a isso. Uma coisa muito importante é se proteger do sol. O sol é muito nocivo para os pacientes com lúpus. E o sol não piora só a pele,
além de piorar a pele, ele piora a doença por dentro. Então, a gente tem na pele receptores do raio ultravioleta, só que esses receptores, em quem tem lúpus, eles ativam uma cascata de inflamação no sangue e começam a inflamar o corpo inteiro. Então, o paciente com lúpus tem que se proteger do sol todos os dias, inclusive se estiver nublado, inclusive se estiver chovendo, inclusive se estiver dentro de casa, tem que passar protetor solar. Entrevista importante trazer essas informações para a população. Obrigada por essa entrevista. Gostaria que o senhor deixasse considerações finais aos pacientes que estão assistindo, a população residência mesmo que está assistindo a gente no quadro Saúde em Dia. Certo, eu agradeço o convite mais uma vez, estou à disposição para outras ocasiões. Então, eu queria deixar esse recado importante, né, que é o mês roxo, o fevereiro roxo, que é o mês de conscientização dessas duas doenças, mas é claro que a gente precisa tomar cuidado o ano inteiro, a gente tem outras também etapas de divulgação de outras doenças, outros meses de conscientização. Então é importante a gente divulgar os principais sinais e sintomas dessas condições reumatológicas que impactam muito na qualidade de vida. Então, se você tem algum desses sintomas ou conhece alguém que tem, indica procurar um médico reumatologista, que é o especialista mais adequado para investigar e te ajudar a melhorar a qualidade de vida. Então, fico à disposição. Um abraço a todos. Até a próxima. Muito obrigada mais uma vez. E obrigada a você mais uma vez por sua participação. O quadro Saúde em Dia fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando através das nossas redes sociais no YouTube, TV Câmara Resende, e no Facebook e Instagram, @Câmara de Resende. Até a próxima!